Isto é exatamente o que diz que é nova criação. É uma outra criação distinta da velha. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Foi assim que ele tratou com Israel. Ele escolheu Abraão e os da prole de Abraão, através da linhagem do piedoso Isaque. Mas agora, de cada tribo, grupo e nação, ele propôs uma nova criação. Ele é o primeiro desta criação. Ele era Deus criado em forma de homem. Agora, pelo seu Espírito, ele está criando muitos filhos para si, o Deus Criador, criando para si uma parte da sua criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Este foi seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. É por isso que ele podia olhar até a última era, quando tudo terminará, e se ver ainda no meio da igreja, como autor desta nova criação de Deus. Seu soberano poder faz isto acontecer por seu próprio decreto. Ele escolheu os membros desta nova criação. Ele os predestinou para filhos de adoção segundo o beneplácito de sua vontade. Por sua onisciência e onipotência, ele fez isto acontecer. De que outra maneira ele poderia saber que estaria no meio da igreja recebendo glória de seus irmãos se ele não garantisse? Ele sabia todas as coisas e operou todas as coisas de acordo com o que sabia, a fim de que a seu propósito e beneplácito se realizasse. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aleluia! Você não está contente em pertencer a ele? A mensagem para a era de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 a 19. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestido brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Visto que lemos isto juntos, estou certo de que você notou que o Espírito não disse uma só coisa boa acerca desta era. Ele faz duas acusações e decreta sua sentença sobre eles. Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos examinar isto exatamente. Diz que este grupo era da igreja de Laodiceia é morno. Esta mornidão requer uma punição de Deus. A punição é que serão vomitados de sua boca. Aqui é onde não queremos nos desviar, como muitas pessoas fazem. Elas muito incessantemente dizem que Deus pode vomitar você de sua boca, e isso prova que não há qualquer verdade na doutrina da perseverança dos santos. Eu quero corrigir seu pensamento agora mesmo. Este versículo dado ao indivíduo é dado à igreja. Ele está falando à igreja. Além disso, você recordará, se simplesmente mantiver a palavra em mente.
que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. Somos carregados em seu seio. Lá atrás, nas eras desconhecidas, antes do tempo, nós estávamos em sua mente, nós estávamos em seu aprisco, em suas pastagens, porém nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor? A palavra. Esta está em sua boca. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora, sabemos que a igreja é seu corpo. Está aqui assumindo seu lugar. O que estará na boca da igreja? A palavra. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que é de errado com essas pessoas no último dia? Elas fugiram da palavra, elas não são mais reverentes, elas não são mais ferventes para com ela, elas são mornas para com ela. Eu vou provar isto agora mesmo. Os batistas têm seus credos e dogmas baseados na palavra e não se consegue dissuadi-los. Eles dizem que os dias apostólicos de milagres terminaram e que não há batismo do Espírito Santo depois de crer. Os metodistas dizem, baseado na palavra, que não há batismo nas águas. Aspersão não é batismo, e que a santificação é o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo e, na maioria dos casos, elas descem pecadores enxutos e saem pecadores molhados. Todavia, eles alegam que sua doutrina baseia-se na palavra. Continue, vá verificando um de cada vez e chegue aos pentecostais. Eles têm a palavra? Deles o teste da palavra e veja. Eles trairão a palavra, porque uma sensação quase que toda vez, se você pode produzir uma manifestação tal como azeite, sangue e línguas e outros sinais, não importa se na palavra ou não, ou se adequadamente interpretado de acordo com a palavra. A maioria se inclinará a isto. Mas o que acontece com a palavra? A palavra foi posta de lado. Por isso Deus diz: eu irei contra todos vocês, eu os vomitarei da minha boca. Isto é o fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha. Por isso, no fim desta era, vou vomitá-los da minha boca. Acabou. Eu certamente vou falar. Sim, eu estou aqui no meio da igreja. O homem de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará e será através de meu profeta. Oh, sim, isso é assim. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí está. Ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução e do mundo, da religião que, como João Batista, Elias e de outrora, ouvirá somente de Deus e terá o assim diz o Senhor, e falará por Deus. Ele será o porta-voz de Deus. Ele
como é declarado em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Converterá o coração dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia, e eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham, e esses escolhidos, juntamente com ele naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor, e serão o seu corpo, serão a sua voz, e executarão as suas obras. Aleluia! Você vê isso?